O Bloco de Esquerda não pretende fulanizar esta discussão, que é uma discussão de atualidade, de enorme urgência e de grande importância para a grande maioria do povo português. Mas o Sr. Ministro da Economia e Emprego, dir-se-á, põe-se a jeito. Enfim, mandou-nos, entre comas, estudar a economia. Eu gostaria que talvez o Sr. Ministro tivesse mais um pouco de humildade democrática em reconhecer que, entre muitas das coisas que escreveu, que elaborou, seguramente com muito esforço intelectual, e aquilo que é a realidade da sua gestão, há muitas discrepâncias. E a TSU não é a única. E, portanto, nisto, acho que um pouco de cautela e de presunção diminuída, de água benta suficiente da democracia, não faria mal a ninguém, incluindo ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego. Porque a questão da TSU não é apenas uma opinião intelectual do Sr. Ministro, foi uma proposta política do partido maioritário, foi uma proposta do então candidato a Primeiro-Ministro, estava absolutamente estudado, sabia-se tudo, era a ferramenta da competitividade, foi passada à Troika e às instituições internacionais como aquilo que ia ser o ariete do desenvolvimento económico. Ora, isso faliu completamente. Sabia-se à partida que essa medida iria descapitalizar a Segurança Social e não tinha efeitos significativos do ponto de vista da produtividade. E, portanto, aquilo que, em desespero de causa, o Sr. Ministro e o Governo no seu conjunto, responsabilidade primeira do Sr. Primeiro-Ministro, o que entenderam fazer foi transformar a TSU num aumento do horário de trabalho para os trabalhadores portugueses. E então, como era difícil dizer aos trabalhadores portugueses, bom, praticamente vão ficar sem férias, porque nós vamos aqui tirar 16 dias, somando meia hora cada dia, ainda vamos cortar 4 feriados, dá 20 dias, bom, estamos quase no limite das férias. Bom, mas isso provavelmente originaria uma explosão social e então optou-se pela via inversa. Mas cá estamos. É aquela coisa de ver o copo de um lado ou o copo do outro, senhores deputados da direita. Na verdade, o que se fez aqui, aos funcionários da administração pública e aos pensionistas, foi o corte dos subsídios. E em relação aos trabalhadores do setor privado, é a anulação prática da quase totalidade do período de férias. Diz hoje aqui o Sr. Ministro, e nós registramos que isso durará pelo tempo do plano de resgate. Verificaremos se assim é, porque a tendência em Portugal, particularmente dos partidos mais à direita dos partidos conservadores, é transformar o provisório em definitivo. Ou seja, aquilo que é, por embuste, uma exceção, por natureza temporário, passar a ser integrado numa política permanente. Não o permitiremos, Sr. Ministro da Economia e do Emprego. O Sr. Ministro da Economia e do Emprego diz-nos hoje aqui, e disse-o assim, sem estados de alma, sem qualquer repulsa, retoma na sua intervenção. Bom, o que nós vemos nas previsões macroeconómicas é um ano de recessão muito acima, esperamos nós, infelizmente, daquilo que ali está assinalado como taxa de crescimento negativa, enfim, muito para além dos 4 pontos, calculamos nós e veremos se nos enganamos no final do exercício, mas não há ali retoma nenhuma. Quer o Sr. Ministro dizer-nos, bem, querem deitar dinheiro para cima dos problemas. Já aqui foi referido que este Governo aumenta extraordinariamente em relação ao seu antecessor as garantias, os compromissos do Estado em relação ao BPN. E é esse caso extraordinário desse buraco sem fundo que é o Banco Português de Negócios. Mas é este Governo que deita dinheiro para o buraco da Madeira. Não foi o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, durante anos aqui, defendeu uma posição contrária sobre o processo do BPN, pedimos há anos sem fim auditorias sobre a Madeira, foi o único partido que aqui propôs a renegociação de todas as parcerias público-privadas, propusemos o orçamento de base zero, combater o desperdício e o endividamento excessivo do Estado, com certeza. Porquê? Porque nós queremos privilegiar o investimento público, não queremos privilegiar a promiscuidade e a traficância dos dinheiros públicos a favor de interesses privados, como se verificou. O senhor Ministro da Economia e do Emprego vem-nos aqui dizer que a responsabilidade é toda do Partido Socialista. Lamento, mas a responsabilidade é dividida. De há muitos anos a esta parte, porque esse caminho do endividamento, esse caminho das parcerias público-privadas, esse caminho de não acautelar questões essenciais do ponto de vista da consolidação das finanças públicas, foi um caminho partilhado pelo PSD e pelo Partido Socialista.
não recai exclusivamente, é uma opção do Bloco Central, que agora chegou ao fim da pior maneira possível. Mas o Partido Social Democrata esteve no governo e continuou e prosseguiu a mesma política. O Partido Social Democrata esteve fora do governo e viabilizou orçamentos de Estado atrás de orçamentos de Estado, programas de estabilidade e crescimento atrás de programas de estabilidade e crescimento. É escusado vir aqui, pode poupar-nos a isso, fazer um exercício de passa-culpas entre as duas bancadas, porque na verdade elas têm um património em comum sobre aquilo que é o endividamento excessivo da República e do país. Nós, pela nossa parte, entendemos que há uma agenda oculta do Governo. Não é apenas aquilo que está no memorando da Troika, que é errado do ponto de vista de perspectiva macroeconómica, a nosso ver, independentemente dos condicionamentos políticos. É que há aqui um ajuste de contas com o fator trabalho. E a ideia é não só do ponto de vista do revanchismo social, alterar as relações de trabalho de uma forma drástica a favor do patronato, a favor do capital, mas é um pouco mais do que isso. É um pouco mais do que isso. É pensar em ter a ilusão de que pelo choque salarial, pelo choque sobre o consumo, é essa coisa de vamos empobrecer para melhorar, que irá atrair capital estrangeiro. Tenho mais notícias para si, Sr. Ministro. Não há nada no horizonte acerca disso. Ou seja, o Sr. Ministro e o seu Governo não têm nada do ponto de vista do crescimento económico para aqui a 2 ou 3 anos. A nossa alternativa é realmente outra. É necessário reestruturar a dívida interna e externa. É necessário um conjunto de medidas que nos possam levar a promover, em tempo útil, alguma cota de investimento público reprodutivo que possa animar o investimento privado, porque se não vem esse capital estrangeiro, não tem emprego. Vamos chegar a 1 milhão e 1,5 milhão de desempregados neste país. Não nos venham dizer que a esquerda é retórica. A esquerda tem soluções, a esquerda tem posições claras. Os senhores é que são todos comprometidos com este plano de ruína a que trouxeram o país. Sr. Ministro da Economia e do Emprego, com o devido respeito, estaremos aqui sempre em condições de verticalidade política para discutir opções, não exatamente para discutir este ou aquele rompante, esta ou aquela ideia, mais ou menos hoje pouco credível, bastante incredível até, de que se reinventa um país em 6 meses. Poderá fazer uma desforra política ou ideológica, mas isso é o pior cenário que o partido do Governo pode apresentar ao país e é o pior cenário para os portugueses e para as portuguesas.